Irmãos, eu gostaria esta noite de mais uma vez falar sobre batalha espiritual. Portanto, eu gostaria de relatar para a igreja a palavra de Deus que está lá no livro de Efésios, capítulo de número 6. Vamos abrir rapidamente. Efésios, capítulo número 6, versículo 10 até o versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gostaria também de comentar aqui mais rapidamente dois textos, que diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que é muito breve, que diz assim: orai sem cessar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Vamos orar. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, e é nessa palavra, Pai, que nós iremos ministrar esta noite, ó Deus, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que esta noite, a Tua igreja, por intermédio da Tua palavra, ela seja fortalecida e edificada. É assim que eu oro, amém e amém. Graças a Deus. A palavra ela é bem clara, meus irmãos, que diz assim: a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, ou contra o sangue e a carne, mas sim, a nossa luta ela é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Creio eu que esta palavra, ela não é novidade para ninguém aqui. A maioria de vocês eu conheço. E eu sei perfeitamente que tudo que eu irei fazer aqui, que irei falar, não vai ser novidade. A questão aqui não vai ser o que você vai ouvir, mas a questão maior aqui é o que você tem praticado ou então irá praticar através desta reunião, desta palavra. Meus irmãos, em relação à batalha espiritual, nós estamos encerrando hoje sobre esse tema. E creio eu que a batalha espiritual é algo que deve ser ministrado na igreja muitas vezes, mais de uma vez por ano.
é algo que nós precisamos ouvir, é algo que nós precisamos colocar dentro dos nossos corações ardentemente, para que nós não venhamos praticar outras coisas, mas sim que nós possamos praticar aquilo que nós iremos vencer nos dias maus. E creio eu que todos nós vivemos dias maus, dias que foram projetadas, sim, por Satanás. Nós somos sabedores que Satanás é aquele ser que governa essa terra. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Esse mundo é do maligno. Esse mundo é dele. E nós, como cristãos, nascidos de novo, nós vivemos infiltrados neste mundo tenebroso. Nós vivemos infiltrados num mundo em que o embate ele é muito grande. Ele não cessa, ele não acaba. Há uma batalha. Embora a gente não podemos ver, mas ela existe. Creia você ou não, a partir do momento em que você aceitou Jesus como Senhor, você declarou, você entregou sua vida para Deus por intermédio de Jesus Cristo, você foi infiltrado nessa luta, nesse embate espiritual. Isso aí não é uma escolha que você pode fazer. Você pode ter certeza que você está neste conflito. Meus irmãos, vamos tomar conta dos nossos corações. É importante analisarmos isso. Vamos reconhecermos quem nós devemos ser. Sabemos que quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós chegamos diante de Jesus como ovelhas. Ovelhas são animais frágeis. São animais que precisam de um cuidado. Mas você pode ter certeza que nós, depois que entramos na igreja, aceitamos Jesus como ovelhas, Deus quer fazer de nós grandes batalhadores, grandes guerreiros, porque se nós não conseguirmos sermos estes guerreiros, com certeza nós não iremos fazer parte do pastoreio de Jesus. A partir do momento em que nós, como ovelhas, infiltramos dentro do pasto de Jesus, nós devemos nos tornar guerreiros. Isso deve acontecer na minha vida e na sua vida. Você pode ter certeza que você é grande alvo de Satanás todos os dias. Eu vou falar muito desse inimigo. Esta noite, nós não podemos esquecer que o nosso principal inimigo é esse anjo caído, movido por ódio, movido de um coração perverso. Ele não vai descansar enquanto ele não destruir a sua vida. O único inimigo que Satanás tem é a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Aqueles que estão no mundo já são servos de Satanás. Eles são amigos de Satanás. O único inimigo de Satanás é a igreja. E somos nós. Portanto, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Que tipo de vida nós estamos levando? Que tipo de reino nós estamos vivendo? Creio eu que a partir do momento que nós entregamos os nossos corações para Jesus, nós vivemos o reino de Deus. Não há outro reino em que nós podemos viver. Não existe outro reino para nós. Não há outro reino a não ser o reino de Deus. E o reino de Deus, meus irmãos, é um reino espiritual. Ele não é um reino deste mundo. O reino deste mundo é de Satanás. Eu repito, embora nós vivendo aqui,
nós fazemos parte deste reino de Deus. Nós podemos viver o que é espiritual aqui nesta terra. A palavra de Deus ela é muito clara que nós somos a luz do mundo. Luz. Se somos luz, nós temos que viver no Espírito. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês atentarem o coração de vocês, a colocarem no coração de vocês e para vocês não esquecerem, em nome de Jesus, isso não é um pedido de pastor, mas eu vejo que está na Bíblia, é um clamor do Espírito Santo para todos nós. Coloque no seu coração algumas verdades que eu irei dizer aqui. Tudo que nós lemos aqui, eu repito e pergunto para vocês, não é novidade para nós, não é? Meus irmãos, vamos colocar em nossos corações uma verdade. Não vamos subestimar este inimigo. Esse é o primeiro ponto. Não podemos subestimar o poderio, o senhorio de Satanás. Satanás, meus irmãos, ele é muito mais poderoso do que nós. Você pode ter certeza disso. Nós só vamos conseguir lutar contra esse inimigo se nós não subestimarmos este inimigo. Aí eu pergunto para vocês, como é que está a prática? Ou então estão a prática de vocês na vida cotidiana de vocês? A palavra de Deus, nós lemos aqui, orai sem cessar. Você tem uma vida de oração? A palavra de Deus diz, nós devemos tomar todas as armaduras. Você tem tomado as armaduras de Deus? Vocês têm resistido à força do inimigo? Meus irmãos, se nós não estamos cumprindo essa verdade nas nossas vidas, queira você saber de uma coisa, você e eu, nós estamos subestimando este inimigo. A palavra ela é bem clara, nós não podemos dar brechas. Se tem alguma área nas nossas vidas que nós estamos dando brechas, você pode ter certeza que ele vai entrar e vai fazer uma destruição na sua vida. Nós como igreja temos ouvido muitas coisas ruins que têm acontecido no meio cristão. Uma das coisas que eu tenho mais recebido notícias durante essa pandemia, acontecendo que muitas famílias estão sendo destruídas. Muitos casamentos estão sendo arruinados. Muitos filhos se perdendo. Por que disso, meus irmãos? Eu não estou falando do mundo, eu estou falando da própria igreja. Isso tem se tornado comum no nosso meio. O porquê disso? Que nós somos conhecedores da palavra de Deus. E essa palavra de Deus ela é muito conhecida e muito simples. Porque as pessoas hoje estão perdidas. Porque elas estão subestimando o poder que há em Satanás. Vamos tomar conta, vamos tomar cuidado. Vamos vigiar os nossos corações. Podemos ver na Bíblia que muitas pessoas foram destruídas por Satanás, meus irmãos. Muitas pessoas. E esse Satanás continua destruindo as pessoas. É um inimigo que só vai ser destruído no dia da nossa glorificação. Esse inimigo, ele é real, ele é valente, ele é poderoso. Eu não estou querendo colocar medo em você esta noite, mas eu estou querendo colocar um alerta no seu coração. Algo que é necessário estar vivo no seu coração. Isso tem que estar presente. E muitas vezes,
com a nossa ocupação de ocupação de estarmos trabalhando, cuidando das nossas famílias, nós esquecemos dessas coisas. E vamos vigiar, meus irmãos. Vamos vigiar. Satanás muitas vezes tem conquistado o seu objetivo. Creio eu que muitos de nós conhecemos famílias destruídas. Mas eu quero que essa noite você não venha memorizar aquelas famílias que foram destruídas, mas que você possa memorizar a sua vida. Porque o alvo é você, e não aqueles que estão perdidos. Quero dizer para vocês, meus irmãos, nós que fomos instruídos para sermos soldados, se olharmos para a vida de um soldado nunca vai por uma batalha subestimando o seu inimigo. Isso deve ser assim conosco. Não podemos subestimar quem é esse inimigo, o poder que há nesse inimigo. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, gostaria de enumerar, biblicamente falando, para mostrar para vocês o quanto ele é poderoso. Eu gostaria de enumerar algumas interferências de Satanás na vida do povo de Deus, na Bíblia. O primeiro ponto que nós podemos olhar e dizer na Bíblia, é real o que Satanás faz. Ele furta a palavra do coração. Satanás, ele semeia o joio no meio do trigo. Satanás, ele opõe-se ao pregador. Satanás, ele intercepta a resposta às orações dos santos. Você pode ter certeza disso. Só você observar em Daniel 10, quando ele faz o jejum dele de 21 dias. Ele oprime as pessoas com enfermidade. Quantas pessoas hoje são enfermas por causa da ação do diabo? Ele resiste à obra missionária. Ele atormenta as pessoas cujo coração não há espaço para o perdão. Que coisa maligna, meus irmãos. Quando você não perdoa uma pessoa, você acorda com essa amargura e dorme com essa amargura todos os dias. E quem brota isso em nossos corações é Satanás. Ele usa a arma da dissimulação. A palavra de Deus diz que ele se manifesta até como anjo de luz. Olha aí, irmão Maurício. Irmão Fred. Ele é dissimulado. Ele usa a arma da intimidação. Ele age na disseminação de falsos ensinos. E quanto há no nosso meio, nos dias de hoje, falsos ensinos. A liberalidade hoje entrou dentro da igreja. Muitas vezes hoje o pecado é normal dentro de uma igreja. Hoje o pecado é normal dentro das famílias. Hoje muitas vezes nós colocamos a mão nas cabeças dos nossos filhos quando eles estão em pecados. Porque muitas vezes nós ouvimos coisas erradas. E ouvimos um evangelho raso. Um evangelho que é compactado com esse mundo. E o evangelho de Deus, o evangelho verdadeiro, não é compactado com este mundo. Não há, não tem.
E o pior de tudo também, meus irmãos, ele ataca a mente dos homens. Ele ataca a nossa mente muitas vezes. Ele coloca muito engano nas nossas mentes. Que lista, hein? Que currículo. E tem mais. Não relatei mais aqui porque a lista ela é muito grande. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Este inimigo faz isso. Ele cumpre esta verdade. O terceiro ponto que eu gostaria de falar esta noite. Nós devemos tomar a nossa posição, meus irmãos. Devemos tomar a nossa posição. Eu quero que você saia daqui essa noite. E que essa noite seja uma noite de decisão na sua vida. Uma noite em que Satanás não vai achar mais brechas na sua vida. Uma noite em que você vai sair daqui sabendo manusear verdadeiramente as armaduras de Deus para combater os dias maus, para combater os dados inflamados, para combater realmente o nosso principal inimigo. E nós relatamos aqui as armaduras de Deus, e isso já foi ministrado na igreja. Aqui nós podemos ver que existe o cinturão, que é a verdade. E essa verdade, que é combater a mentira do diabo. A armadura de Deus fala da couraça, justiça, que protege o nosso coração. A armadura fala de sapatos, que em relação à prontidão, que é manter o evangelho da paz. Você pregando firme o evangelho da paz. O escudo da fé, que nos protege contra as setas malignas. O capacete da salvação, em que nós não temos nenhuma dúvida quanto à nossa salvação. Nada pode tirar a nossa salvação, meus irmãos. E a espada, que é a palavra. Quando somos tentados, confiamos nela. Nós confiamos nela. Confiar na palavra de Deus. Neste mundo tenebroso que nós vivemos, o que nós devemos fazer, meus irmãos, é confiar nessa palavra. Eu gostaria, desse momento, que você olhasse o seu coração. Que você pudesse observar o seu coração. Quais são as armas, ou qual é a arma que você tem mais dificuldade de manusear? Quais são as áreas da nossa natureza que estão abertas para o ataque satânico? É algo muito sério que eu estou falando, meus irmãos. É um assunto que, se você não tomar conta e tomar cuidado, você pode ter a sua vida destruída. E se isso não fosse tratado em você, você pode ter certeza que lá na frente é o que vai te destruir. Existem filhos perdidos hoje, porque pais lá atrás não investiram na vida dos seus filhos. Existem casamentos hoje perdidos, porque lá atrás esqueceram de viver o evangelho dentro do seu lar. Um modo muito simples: orar. Orar pelo cônjuge, orar pelos seus filhos. E nós não podemos dar brechas.
Portanto, eu quero que você fixe essa palavra no seu coração. Para que essa verdade possa ser real na sua vida. Para uma batalha espiritual, meus irmãos, todos nós precisamos estar discernindo os nossos corações. Nós devemos reconhecer onde nós somos falhos, onde nós somos limitados, onde nós precisamos melhorar. A palavra de Deus diz em Lucas 11:35, repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Eu gostaria de relatar a vida de uma pessoa da Bíblia, que a vida dela quase foi destruída. É um exemplo que Satanás teve acesso ao lado carnal da natureza humana. E ela é vista na vida de Pedro. Apóstolo Pedro. Foi quando Pedro negou Jesus. Todos nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro negou Jesus, não foi por covardia e nem medo. Não foi. Pedro foi aquele homem, aquele apóstolo, que quando os soldados romanos foram prender Jesus, ele foi o único a defender a Jesus, tirando a sua espada e defendendo Jesus. Apóstolo Pedro foi aquele cara, aquele sujeito, que foi o único que andou sobre o mar. A natureza de Pedro não era uma natureza medrosa. Mas ele era ousado. Ali era corajoso. O que fez ele negar Jesus não foi a sua covardia. O que fez Pedro negar Jesus, nós podemos ver na Bíblia, na palavra de Deus, em Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo número 22. Vamos ler a partir do versículo 22, por favor. Lucas 22, versículo 22. Diz assim a palavra: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre o qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecidos comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar
como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, olha aí, Pedro, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, a ação de Satanás na vida de Pedro. Pedro, ele tinha um problema muito sério. E o problema de Pedro estava no seu coração. No coração dele. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, se nós olharmos no fundo desse cenário, em que Jesus fala com Pedro, Jesus ali, ele conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que Pedro aqui não estava sendo falso. Pedro ali, ele estava sendo ignorante. Ignorante ao seu coração. Ele, de fato, ele não conhecia o que se passava no coração dele. E nós podemos perceber aqui que o próprio Jesus, ele fez com que Satanás pudesse peneirar Pedro. Para que Pedro pudesse ser uma nova criatura. Para que Pedro conhecesse qual era a maior dificuldade dele. Esse era o coração de Pedro, meus irmãos. O que fez Pedro cair foi um coração soberbo, um coração que praticava presunção e jactância. Esse era o coração de Pedro, sem ele perceber. E essa noite, o meu clamor para o Senhor é que o Espírito Santo possa ministrar em seu coração aonde você tem falhas. Aonde você tem dado brechas. Aonde você tem problemas. Meus irmãos, nós devemos nos atentar em relação a isso. Vamos abrir os nossos corações. Nós podemos ver que o orgulho de Satanás foi o motivo da sua queda. Para quem não sabe, Satanás foi um anjo mais admirado por Deus. Foi o anjo que tinha maior intimidade com Deus. Mas a sua soberba, o seu orgulho, fez com que ele caísse. E foi exatamente onde Satanás atacou Pedro. No seu coração, na sua soberba. Reflita. Esta noite, como está o seu coração? Pedro, meus irmãos, quase morreu. Por causa da sua vulnerabilidade. A ação de Satanás também aconteceu na vida de Paulo. Diz a palavra em 2 Coríntios, quando Paulo teve as revelações de Deus, ele foi ao 3º céu, mas no entanto um espinho na carne foi infiltrado no seu corpo. O mensageiro de Satanás foi até ele. E você sabe por que Deus permitiu isso, meus irmãos? Para que Paulo não se ensoberbecesse,
O problema de Paulo era esse também. Um coração soberbo. Se olharmos nas entrelinhas o que era revelado a Paulo, ele tinha um grande perigo para que a soberba tomasse conta. E iria tomar conta da vida dele. Mas Deus permitiu para que Satanás viesse e trabalhasse na vida dele. É assim que acontece conosco, meus irmãos. E essas coisas, nós não precisamos passar por isso. Vamos refletir como estão as nossas vidas. Vamos tomar conta com a nossa vulnerabilidade. O Espírito Santo é aquele que trabalha no meio da sua igreja. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos convence da sua justiça. Ele nos convence do pecado e do juízo. E nós, essa noite, devemos abrir os nossos corações para o Espírito Santo. E mostrarmos para Ele onde está a nossa falha. Qual é a área das nossas vidas que nós precisamos nos arrepender. Mas para isso, meus irmãos, eu gostaria de falar duas coisas. Vamos vencer o instinto de nos defender. Muitas vezes nós queremos defender a nós mesmos. Quantas e quantas vezes eu já cheguei diante do Senhor e dizendo assim: Senhor, como desculpa, o Senhor sabe o que eu estou passando. E é por isso que eu não oro com a minha esposa, Senhor. Eu estou trabalhando muito, Pai. Eu estou cansado. Estou desanimado porque eu tenho tantos problemas. Aí eu fico arrumando desculpa para Deus. Eu fico arrumando desculpa. Que eu não tenho tempo. Isso faz parte das nossas vidas, meus irmãos. Quantos de nós nos defendemos diante de Deus? Não se defenda. Não se defenda, meus irmãos. Não vamos nos defender. Vamos quebrar essas cadeias que há dentro de nós. Outro ponto que nós devemos vencer é o instinto da autopreservação. Quanto que eu gosto de me preservar. Quantas áreas da minha vida que eu não gosto de me expor diante de Deus. Quantas coisas nas áreas da minha vida eu chego diante de Deus e falo assim: Senhor, dá um tempo, eu não consigo. E nós precisamos vencer, meus irmãos, esses pontos fundamentais para tratarmos com a nossa vulnerabilidade. Eu quero convidar você essa noite a se submeter a Jesus, a se submeter a Cristo. Vamos nos submeter a Jesus nesse momento. Se você não estiver com Jesus no seu coração, meus irmãos, você não vai ser capaz de usar essas armas. A vitória, ela começa em nome de Jesus. Mas ela não será consumada até que a natureza de Jesus faça parte da minha vida.
Não vai. Nós não podemos nos enganjar numa batalha espiritual se não estivermos com a pessoa de Jesus viva dentro dos nossos corações. Porque essa batalha, meus irmãos, não é nossa, é dele. Se Satanás ele tem ódio da gente, é porque Jesus está dentro de nós. Essa guerra espiritual, ela é contra o reino de Deus. E se ele me odeia, é porque Jesus está dentro de mim, por intermédio do teu Espírito Santo. Nós não podemos engajar essa luta espiritual sem receber este conhecimento, meus irmãos. Portanto, eu quero convidar a você. Analisem-se esta noite. Vê o que precisa ser melhorado na sua vida. No livro de Tiago diz que Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Vamos ser humildes esta noite. Vamos reconhecer o que precisa ser mudado em nós. Vamos colocar o nosso conhecimento em prática. A palavra de Deus diz que a palavra mata e é o Espírito que vivifica. Não adianta nada eu conhecer a palavra de Deus e não colocar isso em prática. Se você quer ser verdadeiramente um batalhador, você tem que colocar essas verdades na sua vida. E você não está aqui à toa, meus irmãos. Quem escolheu você foi Jesus. Não foi a gente que escolheu ele. Se você está aqui hoje, porque Jesus te fez um bom guerreiro. Que isso seja real na sua vida. Apóstolo Paulo, no fim da sua vida, disse assim: combati o bom combate. Combati o bom combate. Foi esse combate que ele combateu. Vamos ser como Paulo, meus irmãos. Um homem comum, sujeito às mesmas fraquezas que nós temos. Pedro também, homem comum. Mas depois que ele soube usar as armas, esse homem foi o homem mais usado no início da igreja primitiva. E nós podemos ser esses. O reino de Deus, ele não acabou nessas palavras. O reino de Deus não acabou na vida, através da vida de Paulo e através da vida de Pedro. Ele só vai acabar na sua vida até no dia que Jesus irá te buscar. Que nós possamos assumir, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente ser esses guerreiros
que Jesus escolheu para sermos. Amém? Vamos ficar de pé. Coloca diante de Deus nesse momento. Se essa palavra falou ao seu coração, qual é a sua maior dificuldade? Converse com Deus nesse momento. Você é um soldado. Você é um guerreiro. E Ele é o comandante. Coloque diante dele. Senhor, nesse momento, ó Pai, eu rogo pela tua igreja. Eu rogo, ó Pai, pela vida de cada um, Senhor. E eu peço ao Senhor esta noite, Pai, que o Senhor possa fazer uma nova história nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos assumir quem nós somos. Que o Senhor esta noite, ó Deus, através dessa palavra, possa abrir os nossos olhos e dai-nos entendimento, ó Deus, que nós estamos sim infiltrados dentro de uma batalha que ela não termina, Senhor. Essa batalha, Pai, ela não é contra homens, mas sim contra um anjo caído, destruidor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha ajudar e despertar os meus irmãos esta noite, naquilo que precisa ser mudado na vida deles, Pai. Naquilo que eles precisam ser transformados. Eu rogo essa noite pela força do Teu poder, Pai, para que todos nós esta noite possamos sair daqui, Senhor, vivendo o Teu reino, como bons soldados, Pai, que possa combater o bom combate, Senhor. Isto é uma obra do Teu Espírito Santo, Pai. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tocar em cada coração aqui nesta noite. E que o Senhor faça algo novo aqui no nosso meio, Pai. Que o Senhor venha tirar toda cegueira. Que o Senhor venha tirar toda acomodação e toda a apatia. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus,
viver o teu reino da forma como o Senhor deseja. Continue, Pai, ministrando em nossos corações, todos os dias dessa semana, que nós não venhamos viver essa mensagem apenas o hoje, mas todos os dias, Senhor. Que quando acordarmos, Senhor, nós possamos ter a Tua palavra viva dentro dos nossos corações. Arranca, Pai, o Teu povo da acomodação, Senhor. E faz, Pai, coisas novas aqui no nosso meio, Senhor. É assim que eu oro, Pai. Abençoando a vida de cada um, Senhor. E colocando em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Vamos louvar. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção, eu canto esta canção, de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, e ao Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você entregou tudo a Ele, meus irmãos. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Que você possa ter uma semana repleta das bênçãos de Deus sobre você. Que você possa ser instrumento aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, quem estiver do seu lado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa fazer resplandecer a glória dele sobre você. E vão em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as eternas consolações do Teu Santo Espírito seja derramado sobre o Teu povo hoje e sempre.
Deus te abençoe. Deus os abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Amém. Entrego tudo a ti.